Bom dia, gente! Quero começar esse dia desejando a todos um dia abençoado, cheio da graça de Deus, e que hoje, possa ser um dia de muitas bênçãos. E eu vou estar falando aqui sobre o arábico. Vou falar aqui apenas cinco características, 5 curiosidades aqui sobre o arábico. Uma delas, gente, é que o arábico ele sempre vai ter um caudex diferenciado, né? Ele vai ter um caudex que ele vai crescer mais alargado. Ele vai ser sempre mais larguinho assim. E as raízes do arábico, as raízes grossas, né, que sempre a gente está suspendendo nos nossos obesuns, aqui no arábico ele não vai ter, gente, muita raiz grossa. Vai ter mais raízes finas. Então, quando a gente faz o replantio dela, geralmente a gente nem levanta, a gente só faz trocar mesmo de vaso por conta da circunferência, né? E para renovar também o substrato. Então, uma planta que você vai passar ali 1 ano, 2 anos para replantar, e quando for fazer o replantio, não vai ter raízes para você estar levantando, porque a maioria vai ser raízes finas. Então, isso é uma curiosidade, né? Uma característica do arábico. Outra é que é uma planta que, diferente, né, do obesum, ela é mais resistente a baixas temperaturas. Então, se você mora aí em localidades onde a temperatura no inverno fica fica bem baixa mesmo, né? Então, o arábico, ele é mais resistente para a sua região. Então, uma boa opção, né, de você estar cultivando arábicos. Aí vem aquela questão, né, da flor, porque a flor do arábico é cor de rosa simples, né, gente? É uma flor pequena. Eu acho lindíssima, mas aí a pessoa quer outras flores. Aí você pode partir para a questão dos enxertos, né? Então, a segunda curiosidade, né, que ela é mais resistente ao frio. E não só ao frio, tá, gente? Ela é mais resistente também a pragas. Dificilmente você vai ver alguém postar aí que perdeu um arábico por apodrecimento. É muito difícil. Então, ela é uma planta mais bruta, mais rústica, mais resistente do que as outras variedades, tá? Outra curiosidade, né, acerca do arábico é que você pode estar fazendo enxerto normalmente, você pode estar polinizando ele normalmente. Ah, pode fazer muda de estaca de arábico? Pode, se você for de repente, como aqui, ó. Foi feita uma poda, né, para fazer os enxertos. Sempre vai ter aquela sobra. Pode fazer? Pode, gente, dá certo. Só que você tem que selar esse galho, tá, gente? Passa cola, porque o galho o arábico, ele tem muita seiva, ele solta muita seiva. Então, acaba que pode dar um pouquinho mais de trabalho para enraizar, mas ele enraiza normalmente. Aí, quando você vê aquela planta, aquele arábico, né, que a gente vê aí nas fotos, nas postagens, com aquelas raízes exuberantes, foi feito poda radical de raízes, tá, gente? O único jeito de você ter aqui no arábico aquelas raízes grossas para você estar levantando, é você fazer poda radical de raízes. Por isso que é uma técnica muito usada no arábico, a poda radical de raízes. Porque como ela não cria naturalmente, né, muitas raízes grossas, cria mais finas, então as pessoas optam, né, por fazer aquela poda radical, onde você tira toda a parte de raiz da planta e deixa aqui, ó, somente o caudex, né? Que aí vai estimular as raízes. Essa daqui, gente, foi feita, né? Aqui é uma muda menor, mais nova, eu acho. Aqui foi feito, ó. Só que eu não posso nem estar mexendo muito aqui. Aqui, ó, gente. Foi feito aqui, ó, poda radical de raízes. Ela tá engrossando, mas é uma planta que ainda vai demorar pra gente expor as raízes dela. Ela enterrada, ela engrossa mais rápido, tá, gente? Então, não adianta você fazer uma poda radical de raízes e você ficar com pressa de expor essas raízes, de mostrar essas raízes.
porque a pressa pode atrapalhar esse seu trabalho, pode queimar as raízes, você perder raízes e pode também acontecer de não engrossar. Essa daqui aconteceu mais ou menos isso. Eu fiz a poda, mas eu nem deixei exposto intencionalmente, sabe? É que eu deixei o torrão e foi caindo e acabou que ficou exposto. E ela deu uma atrasadinha aí na questão de engordar as raízes. Então eu peguei, fiz um replantio, agora ela vai ficar aqui pelo menos até o ano que vem. Eu não vou mexer nela, né? Porque a gente já tá quase no final do ano, né? Vou deixar para mexer, acho que mais lá pro ano que vem. Eu coloquei num vaso bem grande, né? Então tem bastante espaço aí para ela crescer. E vou estar fazendo enxerto, gente, aqui nessa. Que nem foi feito nessa planta aqui, ó. Então é uma planta que dá de você fazer enxerto. Aqui é uma matriz da Caroline. Eu fiz uma poda, né? Esperando aí agora que venham os botões. Mas tá bem, ó, gente, bem bonita mesmo, olha a folhagem. Aqui, gente, eu tenho alguns arábicos. Outra curiosidade, né, característica do arábico é que ele demora um pouco mais para florescer, tá, gente? É uma planta que demora um pouco mais para florescer. Tem algumas que testam a paciência da gente. Eu dei uma para uma amiga minha que ela já tá com quase 8 anos e até agora ainda não floresceu. E a planta tá bonita, mas ainda não floresceu. Então é uma planta que a gente põe aí uma média, né? Que ela floresça mais ou menos de 1 ano a 1 ano e meio de idade. Isso colocando que tudo corra bem, né? E que a planta, que esteja também no tempo da planta. Mas vai ter planta que vai levar 2 anos, 3 anos, 4, 5 e até 8, como eu já relatei aí para vocês, tá? Então isso daí, ela é um pouquinho mais, né? Mais preguiçosinha aí nessa questão da floração. Mas é uma planta que ela, mesmo não estando florida, ela é um diferencial. Quando a gente bate o olho nela no meio das outras, é um diferencial. Porque é uma planta que ela chama muita atenção, né? Por esse caudex, ó, gente, gordinho, né? Estilo Bob Esponja. Essa daqui, ó, também, ó, já tá com florzinha. E não se enganem, tá, gente? Parece aqui, né, pequena essa planta, mas é uma planta que já tem 4 anos, já tem mais de 4 anos. Todas essas aqui que eu mostrei pra vocês já tem mais de 4 anos, tá? Só comigo, essas plantas já estão com 3 anos. E quando eu adquiri elas já estavam grandes, já estavam quase que nesse tamanho aí, um pouco menores. E algumas já floresciam. Então, eu acredito que quando eu adquiri, elas já tinham entre 1 ano e meio a 2 anos. Só que, às vezes, né, pela falta de troca de vaso, falta de troca de substrato, nos viveiros, elas acabam crescendo um pouco menos, né? Eu vou mostrar ali para vocês um arábico que eu fiz uma poda nele. Aqui, ó, gente, o que eu tava falando para vocês da questão da poda, né? Poda radical de raízes, quando a gente quer, né, ter uma planta com raízes grossas, assim, a gente tem que fazer essa poda, porque ela não desenvolve naturalmente. Só que nem sempre ela vai dar, né, aquele formato que a gente quer. Às vezes vai dar e às vezes não. Então essas plantas aqui, ó, gente, algumas foi feito poda, né? Essas aqui, elas estão assim porque eu vou fazer replantio delas. E eu tô pensando aqui em fazer uma nova poda nessa, porque esse que é o problema, tá, gente? Quando você começa a fazer um trabalho desse de raiz, você tem que dar continuação. E às vezes, pela falta de tempo, muita planta, a gente acaba não continuando. Quando vai ver, as raízes já estão numa posição que não dá mais pra gente afastar. Aqui, olha, é um arábico que foi feito poda, tá? Foi feito poda aqui, ó. Então sempre tem também essa grande questão, essa grande polêmica, né? Se pode podar, não pode podar o arábico. Eu digo que pode podar desde que você queira, tá? Porque o arábico, ele já dá uma enramada naturalmente, né?
Mas quando você quer uma copa mais baixa, uma copa mais fechada, aí você tem que apelar para a questão da poda, né? Mas aí, gente, é totalmente opcional, tá? A única coisa que a gente não pode dizer, ah, não pode. Claro que pode, desde que a pessoa queira, né? Fazer a poda. E aqui, ó, estão as estaquinhas que eu podei. Elas estão super bem aqui, pelo jeitinho delas, vão enraizar todas, né? E a gente vai aí mostrando para vocês conforme, né, foi evoluindo aí o crescimento dessa planta aqui, olha. Eu quero mostrar ela com uma copa bem fechadinha para vocês. A gente só tem que ter um cuidado a mais também, gente, porque uma também das características aqui do arábico é que por ela ter uma folha aveludada, acaba que o ácaro, ele gosta, né, da folha do arábico. Então a gente tem que ter um cuidado a mais aqui com ela. Se no Obesum você faz uma aplicação de acaricida por semana, aqui no arábico você vai ter um carinho a mais com ela e vai fazer 2 vezes na semana, tá? Só isso, gente, não é nada demais. Você só vai aumentar um pouco a questão do cuidado aí com o ácaro. Então é isso, tá, gente? Às vezes eu ouço alguém dizer assim, ah, não vou ter arábico porque o arábico ele atrai ácaro. Ele não atrai ácaro. O ácaro está no ambiente. Ele só vem aqui para o seu arábico porque ele acha a folha dele mais interessante. Mas não quer dizer que o ácaro veio por conta de você ter um arábico aí na sua coleção, tá? E tirando isso, gente, é uma planta ótima de trabalhar. É uma planta super, 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 hiper resistente. Então vale super a pena. Se você não consegue comprar uma planta já adulta, compra semente, vai semeando. Agora uma coisa assim, você tem que semear sem pressa, sabendo que ela vai demorar um pouquinho mais para florescer do que as outras. E você vai curtindo aí a gordurinha dela até que um dia ela dê flores aí para você. Abraço, fiquem com Deus.